Muito bom dia a todos os que nos acompanham neste dia que é de festa para o município de Proença Nova. E vamos agora entrar no segmento Freguesia Zone, para podermos conversar um pouco sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pelos autarcas que têm mais proximidade às populações e que têm um papel nesta fase de pandemia, particularmente atento às necessidades das populações. Começo por apresentar o Presidente da Junta de Freguesia de Montes da Senhora, Carlos Ribeiro Gonçalves, Pedro Miguel Lopes, Presidente da União de Freguesias de Proença Nova e Peral. Tenho aqui à esquerda António Alberto Coelho, Presidente da União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito, e Paulo Dias Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Estefal. Eu começava por perguntar aqui ao Pedro, em relação a este período em que as juntas de freguesia durante o estado de emergência tiveram novas competências, um papel reforçado, nomeadamente no aconselhamento, na recomendação aos cidadãos e também na detecção de situações eventualmente em que estivessem a ser infringidas as regras dos estabelecimentos encerrados. Houve algum problema? Houve alguma dificuldade? Qual é o balanço feito? O balanço é positivo. Nós delineámos uma estratégia que felizmente foi eficaz. O que é que nós fizemos? Apoiámos-nos nos oficiais de segurança local, que já tínhamos identificados do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Temos um oficial em cada uma das localidades da freguesia. Apoiámos-nos neles. O que é que eles fizeram? Junto das populações, junto das pessoas, comunicaram o que é que nós estávamos a fazer. Pronto, as pessoas mais vulneráveis, nós íamos comprar os medicamentos e os alimentos, caso fosse necessário. Mantivemos assim as pessoas em casa. Relativamente às pessoas que vinham de fora, eles identificavam também e nós comunicávamos, neste caso, ao Gabinete de Proteção Civil aqui do município. Essa questão da vinda de pessoas de fora, Carlos, preocupou nestas comunidades que são bastante envelhecidas ou foi fácil tranquilizar, ter um papel pedagógico sem ser agressivo, por assim dizer, com quem chegava e por vezes podia causar alguma inquietação? Preocupou bastante porque as pessoas neste momento tornaram-se desconfiadas por natureza. A vinda de alguém que normalmente não está cá e que neste momento até procura algum refúgio no momento em que nas zonas urbanas o Covid poderia causar mais problemas, fez com que as pessoas que normalmente cá estão se tornassem naturalmente propensas a ter algum receio. Mas, baseado naquilo que o Pedro disse, os tais oficiais de segurança conseguiram identificar, graças a Deus, creio que só tivemos uma pessoa a quem tivemos que pedir alguma contenção porque ele não estava a cumprir as regras e as coisas têm corrido normalmente bem. E nas freguesias de Sobreira e Alvito, houve alguma situação mais complexa até? Geralmente foi o que o Pedro falou, pronto, o balanço foi bastante positivo, porque como não tivéramos caso também nos facilitou um bocado o trabalho, mas fomos muito rigorosos porque nós tivemos muita gente que veio de fora. Mas aí, como tínhamos os tais oficiais de segurança, chamando assim, nas aldeias, que nos davam a informação e nós automaticamente comunicávamos à Proteção Civil. E a Proteção Civil e daí passava para as nossas autoridades locais que iam logo e, portanto, as pessoas tinham que fazer o isolamento e tivemos vários casos. Uns foram embora, outros fizeram o mesmo isolamento e até chegaram a vir fazer o teste se dava positivo ou negativo. Portanto, acho que correu bem, foi uma fase que nos deu algum trabalho, mas também sentimos que deu resultados, trouxe frutos. Em relação à atividade comercial, claro que é complexo para quem tem um café, um restaurante, de repente ter de encerrar a atividade. Nesse aspecto houve cumprimento ou houve situações em que fosse necessário intervir? Sim, houve cumprimento no geral. As pessoas e os nossos comerciantes foram muito conscientes quanto a isso. Inclusive depois também a equipa do município que passou pelas nossas aldeias
com o megafone, deixar as mensagens que a Junta de Freguesia foi deixando através também dos nossos oficiais de segurança, como disseram os colegas das juntas do Conselho, foi muito positiva e foi passando. No início, é evidente que ficámos todos muito renitentes com toda esta situação, com algum stress, mas, e ainda estamos, não podemos descurar, portanto, as medidas e os conselhos que nos são dados diariamente e as recomendações da DGS, mas temos conseguido, com dificuldade, é claro, os comerciantes, aqueles, nomeadamente nas freguesias com menos população, que é o caso da nossa, são certamente mais frágeis, mas têm ultrapassado, sim. Agora aproxima-se um período de verão que traz algumas oportunidades, por um lado, do ponto de vista do turismo e da chegada de imigrantes, mas também um risco acrescido. Que planeamento é que está a ser feito para evitar que esse risco acrescido possa trazer dificuldades? Efetivamente, o turismo, nós aqui no interior vai ser vai ser uma oportunidade. Pronto, e isso é verdade. O fator isolamento agora é uma vantagem, não é? É algo que as pessoas procuram. Exatamente. Temos que saber aproveitar isso, mas cumprindo as normas da DGS e pronto, e tudo isso é o que está inerente a isso. É sensibilizar as pessoas através das redes sociais, da comunicação social local, pronto, a seguirem as normas como deve ser. E com os operadores turísticos está a ser feito algum contacto acrescido para se conseguir prepará-los também para... O Turismo Portugal já lançou aquele programa do Safe and Clean, que todos os operadores turísticos devem aderir a uma formação pronto, que também transmite depois alguma segurança aos turistas, não é? Se estivermos num empreendimento turístico com essa certificação, e creio que as pessoas já estão devidamente informadas de quais é que são as normas que têm que cumprir. Pronto, e nós vamos tentar assegurar que isso aconteça durante esse período. Praias fluviais como a Froia, que são sempre muito procuradas, mas têm um espaço relativamente reduzido, são uma preocupação acrescida, ou que trabalho pode ser feito para permitir que as pessoas usufruam dos espaços ao ar livre? Vai ser uma fase que ainda está meio incógnita, que nunca sabemos as pessoas que vêm, não é? Mas que não vai ser fácil. A gente sabe que sim, que é ao ar livre, mas que tem um espaço de todas elas limitado. Portanto, talvez é que tenha mais, porque nós, naquela parte da freguesia, também somos ricos nisso, não é? Porque nem temos só a Froia, temos o Alvite e temos a Coca. Portanto, umas com umas vantagens e outras neutras, mas nessa parte, a Froia na parte de espaço ao pé de água é das que tem menos. Portanto, cada uma tem a sua coisa, portanto, mas estaremos para ver como é que as coisas vão e por isso também tomarmos algumas precauções já na aquisição de materiais Sim, para as pessoas, se for necessário, para nós temos a Junta de Freguesia para dar essa cobertura. Esperamos que não faça falta, corra tudo bem e esperamos para ver. E piscinas, como é o caso de São Pedro do Estevão, qual é a perspectiva? São espaços ao ar livre, o que facilita? Sim, é um espaço ao ar livre, facilita de certo modo, mas obriga ao distanciamento social, como é evidente. Terão de ser tomadas medidas, terá de haver uma vigilância quanto ao número de entradas, terão de se cumprir todas as regras estipuladas pela DGS e, portanto, todas as recomendações tem de haver alguém ali a controlar diariamente e permanentemente, porque nós sabemos que, sendo este um dos únicos espaços ali na nossa região e que, como todos sabem, é sul do concelho, é quente, por natureza a piscina e é belíssima, tem um sítio fantástico, nós temos ali em São Pedro, por norma está sempre cheia, portanto, nesse aspecto tem de ser tomadas todas essas cautelas e para que as coisas continuem a correr bem, como tem estado. Carlos, além do turismo, a imigração. Nós somos um concelho com muitos imigrantes, com comunidades que... Mas se me for permitido, queria... Em relação ao turismo, claro. O município de Proença Nova, em devido tempo, já fez uma formação
com os operadores turísticos e já lhes transmitiu os cuidados a ter. Sei que, pelo menos na nossa freguesia, as casas de descarregar já estão certificadas com o tal selo. Sim, e sei que a estalagem das Amoras aqui em Proença bem, já tem, sim. Também já tem, não sei se mais alguns terão. A burocracia tem dificuldade porque os operadores tentam, mas nem sempre. Exatamente, não é fácil. Muita gente em simultâneo a tentar. Não é? Voltando à questão da imigração. A imigração, nós como é óbvio, gostamos muito de cá ter as pessoas no verão, mesmo o fator económico do país é uma mais-valia a vinda deles e não podemos descurar isso, até porque se prevêem tempos difíceis para a economia portuguesa e tudo aquilo que possa ser feito no sentido de majorar a economia é positivo. A questão sentimental, como é óbvio, também é importante tê-los cá. Agora, é como dizemos, temos que ter os devidos cuidados, as devidas cautelas e eles próprios verem com a noção que têm que respeitar as regras que lhe forem sugeridas, impostas, eu não gosto muito do termo, mas sugeridas para poderem estar cá. Sim, sugeridas até porque o Governo já tem dito que não haverá quarentenas obrigatórias e também foi dada a mesma garantia, nomeadamente por Macron, para facilitar estes movimentos que sabe que são importantes, embora de risco, não é? Há também a questão do isolamento das populações, muitas delas aqui envelhecidas. Houve esse apoio que há pouco foi referido nas compras, naquilo que fossem as necessidades das populações. Sentiram que não houve um problema acrescido de isolamento ou houve casos que tenham sido sinalizados como necessitando de mais acompanhamento? Felizmente também estivemos atentos a isso e não tivemos nenhuma sinalização. Portanto, consideram, acabou por funcionar a rede de... Acabou por funcionar bem, sim. De apoio. Estavam previstas várias iniciativas, festivais, todas as freguesias tinham, aliás, em maio a cereja e o limão no caso dos Montes, o peixe do rio em São Pedro, teríamos o plangai e o maranho na Sobreira, tigelada e mel em Proença, tal como esta festa que também se está a realizar de forma virtual. O que é que pode ser feito para superar, por um lado, as questões económicas, muitas vezes associadas a estas atividades, mas, por outro lado, também a necessidade de encontro, de convívio das populações, que também não terão este ano algumas das habituais festas, que eram um ponto de encontro para as populações. Eu começo agora além pelo Paulo. O que é que está pensado para superar estas limitações? Estamos a ponderar e a estudar. No dia do Festival do Peixe do Rio também queremos deixar nas redes sociais, vamos ver se conseguimos até lá, junto às nossas associações, porque são elas que dinamizam o Festival do Peixe do Rio. Portanto, são as associações da freguesia que têm ali o papel importante. Nós queríamos marcar presença através das redes sociais nesse dia para comemorar esse dia. Portanto, depois, quanto à parte económica, portanto, este ano nesse aspecto será mais difícil, porque em termos de, portanto, as nossas associações locais, nós não temos nenhuma plataforma eletrónica que lhes permita fornecer ou vender, mas poderá também ainda surgir, não é? Portanto, o festival, e sempre no início de julho, mas pronto, as redes sociais serão sempre aqui o sítio onde todos estão neste período. Pronto, e esperamos que até lá consigamos, portanto, aqui acertar e ver uma estratégia, portanto, para além daquela que já temos delineada, vamos ver se surge mais alguma. E no caso das freguesias, que teriam também estas atividades ligadas ao Maranhão? Nós, além das freguesias, porque também esperamos que as coisas batam também, porque ainda é só no último fim de semana de setembro. Portanto, ainda há acho que ainda há as perspectivas que pode ser que seja possível serem realizadas. Se não forem, no seguimento que o Paulo estava a dizer também, teremos que pensar o que é que devemos fazer, porque pronto, faz falta também divulgarmos, e até a parte da restauração também precisa dessa parte. Se não der para fazer esse evento, teremos que pensar de outra forma, criar aquelas atividades com que ocupem as pessoas
E que as mantenham ligadas. E que as tenham ligadas também aqui, porque também a gente também não é só estarmos a ver no evento, portanto também temos a outra parte toda aqui, que também temos vários restaurantes, também fazem a mesma gastronomia, falando assim, como o Pelagaio, o Maranhão, o Cabrito, assim ser nesse próprio evento. Mas isso, a parte do convívio social, como este ano também temos que manter as distâncias e isso, portanto também terá que haver uma adaptação em todos os lados e não só nesses eventos, não é? A questão económica é particularmente relevante aqui na freguesia, concentra mais atividade empresarial. Há alguma preocupação ou pelo acompanhamento que têm feito o impacto localmente está a ser contido? É óbvio que existe uma preocupação, mas curiosamente, curiosamente não é o setor mais prejudicado é mesmo o setor da restauração e do turismo. Os outros atividades empresariais, felizmente não tiveram grande impacto, pelo menos até agora. Ou o impacto tiveram, mas não tiveram um impacto significativo, não teve que haver layoffs, não houve despedimentos, pelo menos que sejam do nosso conhecimento. As coisas, apesar de tudo, têm corrido bem no setor empresarial em Proença. Em relação a atividades que estavam previstas, ou no caso, poderá ainda haver a tigelada, uma vez que é uma data que... É o princípio da incerteza. Ele está previsto para o final de outubro, pronto, ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer. Com certeza já não vai ser como estava previsto, porque até tínhamos também, era a Feira da Tigelada e do Mel e da caprinicultura. É um setor que tem algum significado no nosso concelho. Aliás, esse evento iríamos participar as 4 freguesias. É pena que não se consiga fazer como estava previsto, mas creio que ainda se pode fazer alguma coisa. A verdade é que nesta altura ninguém pode prever nem dar nenhuma garantia sobre o que possa acontecer nos próximos meses. No caso da cereja tivemos um problema adicional, é que este ano foi... A cereja, mas foi um problema geral nacional em que os próprios cerisicultores não tinham quantidade. No nosso caso é a cereja e o limão, em que o limão compensava talvez um pouco a ausência da cereja, porque é um ano de grande produção de limão, particularmente na zona de Rabacina, Chão de Galia, que é a zona que o produz em maior quantidade na freguesia. A nível nacional, o que temos pedido em termos da Confraria da Cereja, da qual eu faço parte em representação da freguesia, é que haja apoios para os cerisicultores, em termos financeiros, em termos de apoios económicos, para eles poderem um pouco suprir essa falha, até porque neste período em que agora a apanha da QA, se não se conseguir pelo menos arranjar gente para apanhar, é um problema acrescido, porque as pessoas também têm o receio de andarem umas com as outras a trabalhar e de poderem realmente ser contagiadas por essa via. Portanto, tem eles... E há alguma indicação positiva em relação a essa possibilidade de compensações? Nós sabemos, pelo menos os deputados do PS do Concelho de Castelo Branco, do Distrito de Castelo Branco, aliás, que fizeram um pedido na Assembleia da República para poder ser realmente apoiados os cerisicultores. Aguardamos que depois haja feedback positivo da própria Assembleia para poder realmente ter essa necessidade deles serem realmente apoiados. Embora não tenha uma ligação direta a estes tempos que vivemos de pandemia de Covid-19, também há um efeito na questão da limpeza das matas, o tema da prevenção de incêndios, que é sempre muito relevante para o Concelho. Houve um efeito de calendário devido ao atraso nas datas ou ao adiamento que foi dado para a limpeza das matas. Esta é uma preocupação acrescida este ano, ou como está a situação, nomeadamente nas freguesias de Alfeite e Sobral? Esse alargamento do prazo foi muito bom, porque este ano, visto termos o ano tão chuvoso como tivemos, portanto, a vegetação cresceu imenso. E por isso está a ser feito muito trabalho nestas fases últimas. Mas estamos a tempo? Sim, acho que sim, que estão a ser cumpridas e também temos que agradecer essa parte da Câmara Municipal, portanto, também está a fazer
as faixas de combustível ao longo de todas as estradas que dão acesso a todas as aldeias. Acho que ficamos com todas as aldeias com acesso, com a faixa feita, portanto também dá outra motivação às pessoas, e esperamos bem que seja um verão tranquilo nesse sentido. Mas que sim, e por acaso também já temos o exemplo que já temos uma aldeia que já cumpriu as normas da QMO, porque já fez até as plantações das árvores, já reverteu a área florestal para a área agrícola, e portanto já temos outra a avançar, que é as fórneas. Também já está o processo entregue na Câmara. Portanto, também fico muito contente, estamos a trabalhar nessas áreas, e fico muito contente. Também são projetos de prevenção estrutural que dão alguma segurança, dizendo em si, até para motivar as outras pessoas a limpar, e que têm que limpar e que têm que cumprir. Nesse aspecto, a freguesia dos Montes também sente que está preparada? Estamos a limpar realmente as aldeias em termos interiores, a fazer esse trabalho, porque também foi um ano atípico nesse sentido, em que a erva realmente cresceu bastante, o calor e a umidade alternados fizeram que assim fosse, mas estamos agora a fazer esse trabalho dentro das aldeias. O município, como o António Alberto referiu, realmente tem feito um bom trabalho em termos das faixas de gestão de combustível. O que eu tenho sugerido, mesmo dentro da freguesia, é que essas faixas agora fossem aproveitadas para realmente fazer esse embelezamento e esse aproveitamento em termos agrícolas, porque se calhar não teremos outra oportunidade tão depressa de fazer esse aproveitamento, nomeadamente ali entre o Alto dos Montes e os Montes. As duas faixas foram limpas, os tais 10 metros para cada lado, e então fazer aquele aproveitamento em termos de cerejeiras, de árvores de fruto, que ali fizessem um corte e um embelezamento, como é óbvio. Acho que tudo isso seria positivo para a freguesia. Temos realmente de os motivar e de fazer com que eles trabalhem nesse sentido. E há pouco o Carlos falava no facto de estar muita gente de fora que sentiu esta zona como refúgio. Poderá até haver uma aproximação de pessoas de segundas, terceiras gerações que não nasceram no concelho, mas que, passando mais tempo, que até se sintam mais motivadas, nomeadamente nesta questão da defesa da paisagem e de toda a vertente florestal? Sim. Existe, por acaso é curioso, como sabemos, no final de março a GNR identificou alguns terrenos que não estavam conformes, e grande parte desses terrenos são dessas pessoas que estão fora. E nós começámos a comunicar com eles, e houve uma preocupação enorme da parte deles em rapidamente fazer cumprir a lei, e foi curioso ver as pessoas preocupadas. Aliás, como acontece com as nossas pessoas. As nossas pessoas, desde que o município começou há 3 anos atrás a fazer aquelas ações de sensibilização, preocuparam-se bastante e continuam a vir perguntar: será que tem que limpar ali, aquele terreno, está bem, não está bem? Foi uma ajuda significativa. As nossas pessoas colaboraram bastante. E é facto que o nosso concelho é um concelho que está limpo, comparando com outros, é um concelho que está limpo. Em que há, portanto, essa preocupação com a defesa da floresta e da paisagem. Eu ia começar por esta ponta para um desafio final a todos, que, estando nós em comunicação, que nos permite ser vistos em qualquer ponto do mundo, não sabemos exatamente onde, mas poderá haver proencenses que até estejam com saudades de Proença, ou que curiosos com o que está por cá a acontecer. O tempo passa muito rapidamente e teríamos muitas coisas para falar, mas como estamos a acabar, gostaria de uma mensagem final de cada um de vocês, e começava aí por São Pedro, uma mensagem final que possa um bocadinho traduzir este dia de festa que vivemos, mas também estes tempos de desafios novos. Os tempos são diferentes, mas tornam-se desafiantes. E tornam-se desafiantes porque nos remetem às origens, nos remetem às nossas aldeias, ao isolamento que estamos habituados, infelizmente, pelo sítio onde nós nos localizamos,
Portanto, aqueles que vierem e que venham, mas que venham, que respeitem os cuidados, que estejam tranquilos, não se esqueçam nunca das recomendações da DGS, das recomendações da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, que nós, nos nossos placares, que apelamos junto às nossas populações, mas que visitem as nossas aldeias, que visitem São Pedro do Esteval. São Pedro do Esteval tem o Cheiro a Forte Esteva, tem o Peixe do Rio, tem o Rio Ocreza, tem a barragem de Pracana, tem imensos esportes, tem imensas coisas que se podem fazer nesta barragem, tem a pesca à cana, podes trazer uma canoa ou um caiaque, tens percursos que podes fazer, que é a Rota dos Estevais, tens estradões que podes percorrer a pé ou de bicicleta, tens os socalcos dos magníficos olivais do Vale do Ocreza, que são extraordinários, que nos dão um azeite biológico fantástico, tens o nosso cabrito, tens um mel de rosmaninho extraordinário e de alecrim, tens o queijo de cabra, enfim, tens tudo aquilo que vai, de uma maneira geral, estando por todo o concelho, tens as pessoas essencialmente. E é aqui que nós temos de estar tranquilos, mas nunca esquecendo que me digo. Portanto, vamos ficar bem, certamente, isto irá passar. Estes tempos traz-nos esta desconfiança, mas também são tempos que nos podem dar muito mais força do que aquela que nós temos e que certamente vamos ultrapassar e vamos ficar e vamos nos sentir cada vez melhor no Concelho de Proença Nova. Muito obrigada pelas palavras, muito... Pronto, eu desejava também a todos os habitantes, principalmente da minha freguesia, a que temos tanta aldeia e uns que se sentem mais isolados do que outros, mas que podem contar e que temos que ter fé e esperança que o futuro será melhor que este, isto será uma fase passageira e que temos que ter fé que vem aí dias melhores e sermos todos responsáveis, tanto quem está como os que vêm, esperamos que venham, que não venham tanto como há alguns anos que também gostamos de os ver, mas não é tão aconselhável, mas que futuramente cá estamos e que as coisas que não acabam só nesta fase, esperamos que não, portanto, que o futuro a Deus pertence, não podemos fazer previsões, mas desejo para que todos que tenham esperança, e é como dizia o Paulo, que falou que temos muitas coisas a ver e, portanto, há maneiras de virem e de resolverem as coisas sem andarmos a cumprir as normas, porque temos uma freguesia que não é muito grande, mas que ainda é rica em muita coisa, portanto, e que permite usufruir, manter o distanciamento, assim como o Paulo falou nos percursos pedestres, que estamos excelentes nessa parte, temos os museus, portanto, temos essas partes que são essenciais que temos lá as portas do Almourão, lá embaixo podem voltar, que tem lá que dá para praticarem a pesca também no Rio Ocreza, no Sobral Fernandes. Portanto, há maneiras de ocupar o tempo e das pessoas se sentirem bem e que o futuro, que daqui a um ano nós estejamos a falar com uma dinâmica assim, mais positiva. Carlos, podemos... Em termos da minha freguesia, da Terra do Encanto, como diz o pessoal dos Montes da Senhora, sei que eles, em termos sociais, estão continuamente connosco. Acho que, pondo de lado o fator negativo desta doença, como é óbvio que o é, mas que poder-se aproveitar neste momento para que o teletrabalho se torne uma máxima que permita que muita gente regresse às suas origens e, em vez de estarem fechados em escritórios, em vez de estarem fechados em call centers, se calhar podem estar aqui e fazer exatamente o mesmo serviço em termos de futuro. E se calhar é uma oportunidade única para que isso aconteça. Isso também poderá fazer com que as sinergias das telecomunicações cheguem cá com mais força, que nós possamos melhorar os nossos ADSL, a fibra, todas essas plataformas que nos permitirão estar ligados ao mundo, que muitas vezes há dificuldades nisso, e em termos mesmo da rede de telecomunicações que muitas vezes falha. Se calhar é uma oportunidade, tendo nós mais gente, tendo nós de futuro mais necessidade disso, consigamos ter, porque às vezes há algumas falhas que nós compreendemos que a rede não estava preparada para
Alguns comerciantes nos últimos tempos têm-se queixado de realmente que às vezes a fibra está a falhar um bocadinho, ou que a ADSL está a falhar. Se nós tivermos cá mais gente, teremos muito mais necessidade, mas também teremos muito mais força para podermos pedir isso. Em termos dos Montes da Senhora, daquilo que poderão visitar, a Serra das Talhadas e os projetos que estão delineados, em termos dos nascentes, em termos recentemente fizemos uma abertura de mais um caminho para o Penedo Ruivo, onde as pessoas poderão, ou de bicicleta, ou a pé, como o Paulo referiu, temos as paredes de escalada, temos o Cortiçado Art Fest, que embelezou ali a encosta dos Canchos do Chão de Galego, em que fizeram ali o Farol dos Ventos, e que realmente poderá melhorar toda a paisagem e positivamente desejar que realmente as pessoas se sintam bem e que estejam bem entre nós. Pedro. Eu concordo com o Carlos. Esta adversidade creio que se vai transformar numa oportunidade para os nossos territórios e temos que os aproveitar porque, relativamente às nossas pessoas, quero desde já agradecer e dar os parabéns pela forma como se portaram neste período, pela forma como se estão a comportar neste período difícil. Aqueles que vêm de fora, eles vêm de países também que têm o mesmo problema, eles sabem para o que é que vêm, não é? Sabem aquilo que têm que fazer e desejar-lhe as boas-vindas, visitando aquilo que a nossa freguesia, o nosso concelho, tudo aquilo que eles disseram. Nós também temos em Proença, na freguesia de Proença, temos o Malhadal, temos a Aldeia Rio, este ano está em obras, felizmente para o ano vamos ter a Aldeia Rio com outras condições. Temos as zonas de pesca no Ocreza também, temos todas essas valias que podemos visitar e passar aqui um verão excelente. Agradeço a todos esta oportunidade de nos falarem sobre as freguesias e sobre o trabalho desenvolvido e agradeço naturalmente ao município de Proença Nova pelo convite e por me dar a oportunidade de participar nesta conversa e de participar na festa do município e nesta celebração das pessoas, da nossa cultura e das nossas raízes.